Olá, sejam bem-vindos a mais uma correção de exercícios. Hoje nós vamos corrigir a tarefa 11, da terceira série. E o tema é distância entre ponto e reta. Esse é mais um tema do nosso estudo sobre geometria analítica. Bem, como que a gente calcula a distância entre um ponto e uma reta? Então, dado um ponto, x0, y0, então você tem aqui as coordenadas do ponto, e você tem uma reta, ax mais by mais c igual a zero. Está aqui uma reta escrita na forma geral. Como que você calcula a distância entre esse ponto e essa reta? A fórmula é essa aqui, ó. É interessante que vocês escrevam a fórmula várias vezes para vocês irem decorando ela. Então, ela é ax0 mais by0 mais c em módulo sobre a raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado. Então, essa é a fórmula aqui, pessoal. Quem é A? A é o valor que acompanha o x na equação na sua forma geral. Quem é o B? É quem acompanha o Y. Quem é o C? É o termo independente. E aqui A e B, como eu já disse, é os valores que acompanham o X e o Y. X0 e Y0 é o ponto que você está colocando em questão, qual é a distância entre ele e a reta. Ok? Essa fórmula, em alguns casos, ela vem com o módulo, tomando toda a fração aqui, ou outras vezes aqui apenas no numerador. Isso tanto faz, porque aqui, ó, como a gente tem a raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado, com certeza esse valor aqui vai ser positivo. Então, o módulo aqui no denominador não vai influenciar tanto, certo? Então, não há diferenciação entre a fórmula com o módulo só no numerador ou o módulo tomando toda a fração. Ok? Então, decora essa formulinha aqui e vamos para as questões. Quando você extrai o ponto e você extrair a reta na sua forma geral, é só colocar nessa fórmula aqui que não tem erro. Tá? E assim, eu quero discutir com vocês também alguns resultados que vocês podem encontrar. Bem, se vocês encontrarem que a distância é igual a zero, significa então que esse ponto está sobre a reta, é um ponto que pertence à reta. Tá? E se vocês encontrarem um resultado diferente de zero, quer dizer então que essa reta ela não contém o ponto que está em análise. E agora vamos ao exercício dessa tarefa. Vou compartilhar as questões com vocês. É a tarefa 11, com data do dia 29 de março, e inicia com o exercício 34. Determine a distância do ponto P à reta R. Então, nós temos aí algumas retas e alguns pontos para analisar. Começando aí na letra A, nós temos o ponto P, que é menos 1 e menos 3. E nós temos a reta 3x menos y mais 5 igual a 0. Ótimo. Então, com essas informações que nós vamos trabalhar. Está aqui o ponto e está aqui a reta. Vamos identificar quem é quem? Olha, o menos 1 aqui é o x0, o menos 3 é o y0, o 3 aqui é o A, o menos 1 que acompanha o y é o B, e o 5 ali é o C. Tá bom? Então, vamos à fórmula. Distância é igual a, ó, ax mais by mais c. Praticamente essa equação aqui, 3x menos y mais 5 sobre a raiz quadrada de... Quem acompanha o x? É o 3, então vai ser 3 ao quadrado, mais quem acompanha o y é o menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, certo? Ah, e quem é x0 e quem é y0? Agora você vai lá no ponto pegar, ó. Então, no lugar desse x aqui, vocês vão multiplicar o menos 1. E no lugar desse y aqui, vocês vão colocar o menos 3.
Ok? Então, agora é só aplicar, soma, multiplicar e tudo aí. Aqui vai ficar menos 3, menos com menos mais. Então, vai ficar menos 3 mais 5 sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9. Menos 1 ao quadrado dá 1. 9 mais 1, 10. Aqui, menos 3 mais 3 cancelou. E nós temos aqui, então, 5 raiz de 10. Porém, pessoal, nós temos aqui uma fração, é um número, nessa forma fracionária, só que as frações, elas são definidas com o denominador inteiro. E aqui nós temos um número irracional. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos racionalizar isso, multiplicando por raiz de 10. Porém, para não alterar o valor do número, se eu vou multiplicar a raiz de 10 no denominador, eu também vou multiplicar no numerador. Aí eu não altero o número. Certo? Então, vai ficar 5 vezes raiz de 10. 5 raiz de 10. Sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 é igual a raiz de 100, que vale 10. Certo? Então, esse é o nosso resultado. Só que o 5 aqui dá para simplificar com 10. 5 por 5 vai dar 1. Então, vai sobrar apenas a raiz de 10. E o 10 por 5 vai dar 2. Então, o nosso resultado final é essa fração aqui, ó. Raiz de 10 sobre 2. Letra B, nós temos o ponto P, 0 e 2, e a reta R, 4x menos 3y menos 11, igual a 0. Sempre que a equação vier na forma geral, a gente já pode pegar a própria equação e jogar na fórmula. Então, vai ficar assim, ó, distância é igual a 4x menos 3y menos 11, sobre raiz quadrada de, quem acompanha o x? 4. Quem acompanha o y, menos 3. Então, a gente coloca eles aí na fórmula, tá? Por enquanto, a gente só trabalhou com a reta, então agora está na hora de inserir o ponto. Onde que a gente insere o ponto na fórmula? No lugar do x e do y. Então, esse x aqui, nós vamos trocar pelo 0. E esse y aqui, nós vamos trocar por 2. Certo? Então, o nosso resultado vai ser 4 vezes 0, dá 0. Menos 3 vezes 2 vai ser igual a menos 6, menos 11, sobre a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais menos 3 ao quadrado, que é 9. Então, observe aqui que sempre fica positivo, tá? Então, aqui, vamos lá. Olha, menos 6 com menos 11 é igual a menos 17, mas como está em módulo, nós vamos colocar aqui 17 positivo. E 16 mais 9 é igual a 25. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, nosso resultado final, 17 quintos. Letra C, nós temos o ponto e nós temos a reta. Está escrita na forma geral? Tá, então ótimo, a gente já coloca ela na fórmula de distância. Então, vai ficar módulo de 5x mais 2y mais 29 sobre a raiz quadrada de, quem acompanha x? 5, então 5 ao quadrado. Mais, quem acompanha o y? O 2. Então, 2 ao quadrado. Igual. No lugar do x, quem vem? É o menos 2. E no lugar do y, quem vem? O 5. Pronto. Agora é só somar, subtrair, multiplicar, se tiver que fazer. Então, vai ficar 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 10. Mais 29. Cortou aqui. E aqui embaixo nós temos a raiz quadrada de 25 mais 4.
certo? Então, o nosso resultado aí foi menos 10 mais 10 cancelou, sobrou apenas o 29. Sobre 4 mais 25, raiz de 29. Como 29 não é um quadrado perfeito, então a gente vai fazer aquele processo de racionalizar, como a gente fez na letra A. Então, vai ficar vezes raiz quadrada de 29, raiz quadrada de 29, certo? Porque aqui, fazendo essa multiplicação no numerador e no denominador, nós não alteramos o valor do número, né? Porque aqui, ó, essa fração aqui, se eu resolver, raiz de 29 por 29 é igual a 1. Então, eu estou multiplicando essa fração por 1. Não estou alterando o valor dela. Mas vou ter a oportunidade de escrevê-la de outra forma que atenda às definições de fração. Então, 29 vezes raiz quadrada de 29. 29 raiz quadrada de 29. Sobre raiz de 29 vezes raiz de 29 é igual a raiz de 29 ao quadrado, que é igual ao 29. Aqui a gente pode dividir 29 por 29 e o resultado final é apenas a raiz quadrada de 29. Muito bem. Vamos à letra D. Então, concluindo o exercício 34 com a letra D, nós temos aqui o ponto P, 1 e menos 1, e a reta R, que está escrita na forma geral, portanto, a gente já pode colocar direto na fórmula de distância. Então, a distância é igual a módulo de 3x menos y menos 4 sobre a raiz quadrada de quem acompanha x é o 3 e quem acompanha o y é menos 1, certo? No lugar do x, nós vamos colocar o 1 e no lugar do y, nós vamos colocar o menos 1, que foram dados aqui no ponto. Agora, vamos resolver. 3 vezes 1, 3. Menos com menos vai dar mais 1, menos 4. Sobre a raiz quadrada de 9, mais 1. Então, 10. Isso é igual a 3 mais 1, 4, menos 4, 0. Dividido por raiz de 10. Então, esse resultado é igual a 0. Então, qual é a distância entre o ponto P e a reta R? 0. O que significa isso? Significa que o ponto P pertence à reta R. Tá? Ele está em cima da reta. Por isso que essa distância é igual a 0. Ok? E vamos agora ao exercício 35. Exercício 35. Vamos lá. Dados os pontos A, B e C, calcule a medida da altura relativa ao lado AC do triângulo ABC. Bem, pessoal, nós vamos utilizar esses 3 pontos para construir um triângulo, tá aqui. E nós queremos saber qual é a altura relativa ao lado AC. Então, por isso, eu coloquei o lado AC aqui na base, para ficar mais intuitivo para vocês a altura. Então, qual é a altura desse triângulo em relação ao lado AC? É a distância aqui, ó, do ponto B até esse segmento de reta AC. Então, isso vai determinar para mim essa altura, certo? Então, eu já tenho o ponto B, que é 6 menos 3. Eu preciso descobrir quem é essa reta aqui, ó. Quando eu descobrir quem é essa reta, eu vou poder colocar na fórmula de distância. Tudo bem? Tá, e como eu descubro essa reta? Nós temos 2 pontos dela. Como descobri-la? Pelo determinante. Então, aqui, nós vamos usar a condição de alinhamento e vamos montar um determinante com o ponto A, com o ponto C e com o ponto XY, descobrir a equação e aplicar na fórmula de distância. Então, vamos lá. Olha, x, y, menos 1, o 4 e o menos 10. Terceira coluna todinha de número 1. Recorda?
Então, agora eu vou resolver esse determinante e vou igualar a zero. Então, vou repetir aqui a primeira e a segunda coluna. E vou multiplicar as diagonais, certo? Então, multiplicando aqui, ó, menos x. Multipliquei aqui, deu 4y. Multiplicando aqui, deu 10. Pega um sinalzinho negativo aqui, tá? Então, aqui vai ficar mais 4. Aqui vai ficar mais 10x. E aqui vai ficar mais um y. Isso é igual a zero. Juntando os termos semelhantes agora, menos x mais 10x, nós temos 9x. Mais 4y mais o y, nós temos 5y. E agora eu tenho 10 para somar com 4, que vai dar 14. Igual a zero. Então, essa é a equação da reta que passa por A e C. E eu tenho o ponto B. Então, agora, calcular a distância desse ponto até essa reta é pela formulinha que vocês já conhecem ali. Então, a distância é igual ao módulo de... Pega a equação da reta. 9x mais 5y mais 14 sobre a raiz quadrada de... Quem acompanha x é o 9. Quem acompanha o y é o 5. Quem vai ser o x é o 6. Quem vai ser o y? Menos 3. Ok? E agora nós vamos calcular aqui. Distância, então, é igual a 9 vezes 6, 54. Menos 15, mais 14. Sobre raiz quadrada de 9 ao quadrado vai dar 81. E 5 ao quadrado vai ser 25. Então, nosso resultado aqui vai ser 54 menos 15 mais 14, que vai dar 53, certo? Já podemos colocar fora do módulo positivo, 53. E agora, 81 mais 25 vai ser igual a 106. Raiz quadrada de 106. O que a gente vai fazer? Vamos racionalizar isso aqui, ó. Vamos racionalizar. Multiplica por raiz quadrada de 106 no numerador e no denominador. Qual vai ser o resultado? 53 vezes raiz quadrada de 106 é 53 raiz quadrada de 106. Sobre raiz de 106 vezes raiz de 106 é igual ao próprio 106. Pessoal, observe aqui, ó, que o 106 é o dobro do 53. Então, a gente pode simplificar. Dividindo isso por 53, vai dar 1. Sobra só a raiz. E esse aqui, como é o dobro, dividindo pelo 53, vai ser igual a 2. Então, esse vai ser o nosso resultado final. Raiz quadrada de 106 dividido por 2. Essa é a altura desse triângulo em relação ao lado AC. Exercício 36. Determine a distância entre as retas de equação y igual a 3x menos 1 e 6x menos 2y mais 15 igual a 0. Bem, pessoal, só faz sentido falar em distância entre duas retas se elas forem retas paralelas, que elas vão manter sempre a mesma distância entre si. Porque se as retas não forem paralelas, elas forem concorrentes, em algum ponto elas vão se cruzar,
tá? Então, deixa eu fazer só um esboço para vocês. Olha, se eu tenho duas retas assim, então, como que eu vou calcular a distância entre essas retas? Se eu tomar pontos aqui, eu vou ter uma distância. Se eu tomar pontos aqui, eu vou ter uma distância menor ainda. Se eu pegar esse ponto aqui, a distância vai dar 0. Então, se as retas não forem paralelas, não faz sentido falar entre distância entre elas. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se essas retas aqui são paralelas. Bem, como? Eu já sei que o coeficiente angular desse aqui é 3. Para que elas sejam paralelas, o coeficiente angular daquela também tem que ser 3. Então, vamos lá. Menos 2y é igual a menos 6x menos 15. Multiplicou por menos 1, eu tenho que 2y é igual a 6x mais 15. Y é igual a 6x dividido por 2. Olha, 6 por 2, 3. Então, o coeficiente angular aqui também é 3. Então, essas duas retas, elas são paralelas. Então, faz sentido falar em distância entre elas? Faz. Faz sim. Então, é o seguinte, ó, eu tenho, vou chamar essa aqui de reta 1, vou chamar essa aqui de reta 2. Então, eu tenho a reta 1 e eu tenho a reta 2. Como que eu vou calcular a distância entre elas? Olha, eu vou escolher um ponto aqui da reta 1 e vou calcular a distância entre esse ponto e a reta 2, certo? E aí, então, eu não vou ter uma fórmula que calcula de duas retas, mas eu vou usar a mesma fórmula que calcula de um ponto para outra reta. Como essa aqui já está na forma geral, então, aqui, ó, aqui vai ser 6x menos 2y mais 15. E agora, para a reta 1, eu vou escolher um ponto qualquer, que vocês também podem escolher aí. A gente pode até tomar pontos diferentes. Eu escolho um ponto, você escolhe outro. Mas, com certeza, quando a gente resolver, a gente vai encontrar o mesmo resultado. Deixa eu ver qual ponto que eu vou utilizar aqui, ó. Eu vou utilizar o ponto onde o x vale 2. O x é igual a 2. O que vai acontecer com isso? Para eu localizar o ponto. Eu já disse que o x é igual a 2, você pode falar que o x é o que você quiser. Só tem que fazer a continha para descobrir o valor de y. Se o meu x é 2, então meu y vai ser 3 vezes o 2 menos 1. 3 vezes 2 vai dar 5, menos 3 vezes 2 vai dar 6, menos 1, 5. Então, o ponto que eu vou utilizar é o ponto 2 e 5. E você pode escolher um ponto aí para você, tá bom? Por exemplo, se você usar o x valendo 1, uma colinha aí para você, ó. 3 vezes 1 dá 3. Menos 1, 2. Então, eu estou usando o ponto 2 e 5, mas você pode usar o ponto 1 e 2. E a gente vai descobrir a mesma coisa. Vamos para a forma de distância? Distância é igual a 6x menos 2y mais 15 sobre a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, está aqui a fórmula. No lugar do x, o que a gente vai pôr? No lugar do x, eu vou pôr o vezes 2. E no lugar do y, eu vou colocar o vezes 5. E o meu resultado vai ser, então, 6 vezes 2 vai dar 12, menos 10, mais 15, sobre a raiz quadrada de 36, mais 4. 12, menos 10 vai dar 2, mais 15, 17. 17 sobre a raiz de 40, tá bom? Então, vamos lá multiplicar agora pela raiz quadrada de 40, né? Então, vai ficar raiz de 40, raiz de 40. Não é um quadrado perfeito, tá bom? Então, vai ficar 17, raiz de 40, sobre raiz de 40 vezes raiz de 40, que vai dar 40. Então, essa é a solução. Ela pode vir um pouquinho diferente, já vou mostrar para vocês, porque o 40, ele não é um quadrado perfeito, mas ainda pode ser simplificado.
Por quanto? Por 4 vezes 10, tá? Então, aqui vai ficar o 17 vezes 4 vezes 10 aqui dentro da raiz. Dividido pelo 40. Igual. Vai caber aqui. Gente, a raiz de 4 a gente sabe que é igual a 2. Então, 2 vai sair da raiz e vai ficar lá dentro apenas só o raiz de 10. Então, vai ficar 17 vezes 2, raiz de 10, sobre 40. O 2 e o 40 dá para simplificar por 2. Então, vai sobrar 17, raiz de 10, sobre, simplificou o 40 por 2, é igual a 20. Então, essa aqui é que é a nossa solução final, tá? 17 raiz de 10 sobre 20, que é a distância entre essas duas retas aqui. Ok? Muito bem, parabéns. Nós concluímos mais uma correção. Bons estudos.